Você alguma vez já se perguntou o que faz uma operação ser bem-sucedida? Qual a diferença entre uma operação bem-sucedida e uma operação mal-sucedida, uma operação que vai te dar prejuízo no mercado? E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu vou trazer pontos, formas, dicas, sacadas para você ter operações bem-sucedidas nos seus dias de trade. Então vamos lá, pessoal, entender um pouco. Eu vou trazer tanto um pouco da parte técnica quanto da parte mental, comportamental aqui para vocês nesse vídeo, beleza? Então fica até o final, presta bastante atenção, se precisar volta o vídeo novamente e assista o conteúdo, beleza? Vamos aqui para a tela então para o gráfico. Então vamos aqui para o gráfico aqui para vocês conseguirem entenderem aqui. Então, primeiro ponto, vamos um pouco na parte técnica, depois da parte emocional e vamos falar dos dois. Primeiro ponto, você tem que entender o seguinte, você quer saber se a partir daquele ponto o mercado vai subir para você comprar. Você quer saber se a partir daquele ponto o mercado vai descer para você vender. Isso é óbvio, é lógico isso. Mas isso tem que estar muito claro na sua mente. O porquê que você analisa um ponto, o porquê que você analisa uma região, um gatilho de entrada. É porque você quer entender se a partir daquele ponto ele tem mais, olha só, ele tem mais chance de subir ou de cair. Ponto. Não é se ele vai subir, se ele vai cair. Porque a gente nunca sabe de fato o que o mercado vai fazer. Então sempre quando a gente analisa algo no gráfico, no mercado, a gente analisa da seguinte forma. Agora ele tem uma chance maior de subir do que de cair, ou ele tem uma chance maior de cair do que subir, ponto. É dessa forma que você tem que olhar para o gráfico. E para te ajudar nisso, primeiro ponto é você entender a direção que o ativo está trabalhando. Exemplo, se nós pegarmos esse dia aqui, que é o dia de hoje, que está rolando, agora são 3 horas da tarde, nós temos... Fala Trader! Então antes de continuarmos nosso conteúdo aqui, quero passar para vocês uma mega oportunidade. Oportunidade de você conhecer toda a estrutura da MyGame, toda a nossa nova mentoria. Isso não vai te custar nada, pode ficar tranquilo. Então a gente vai liberar a oportunidade aqui, você clicando no primeiro link da descrição, preenchendo nome, e-mail e telefone. Nosso time vai te chamar e marcar com você um encontro, uma chamada ali online individual para te explicar toda a estrutura, o que nós ensinamos, como que é a estrutura da nossa nova mentoria aqui na MyGame, para você entender se faz sentido para você ou se não. Se não fizer sentido para você, tudo bem, você continua estudando sozinho, consumindo todo o conteúdo que nós temos aqui de forma gratuita no nosso canal do YouTube e lá no nosso Instagram também. Agora, se fizer sentido para você, você entender que realmente a MyGame vai acelerar teu processo, vai acelerar teus resultados, você vai ser muito bem-vindo como mentorado. Mas como eu mencionei, você só vai adquirir alguma coisa se realmente fizer sentido para você tudo que você vir e ouvir ali nesse encontro individual. E eu tenho certeza que você vai aprender bastante também nesse encontro. Então não perca essa oportunidade, já clica no link abaixo, preencha nome, e-mail e telefone, que o meu time vai entrar em contato com você e vai marcar esse encontro de forma individual. Nós temos nitidamente, ó, uma estrutura maior de queda. Topos e fundos, ó, descendentes. Então, o primeiro ponto é você entender isso. A direção do ativo. Por que, Júnior? Significa que eu vou operar só na venda? Claro que não. Você pode pegar oportunidades de compra aqui. Exemplo, olha essa compra aqui, nesse fundo duplo. A gente está falando de um movimento de 24 pontos no dólar. Esse movimento aqui, 13 pontos. Esse outro movimento aqui, 20 pontos. Então você pode operar tanto na compra quanto na venda. Ele está em estrutura de queda, você pode ganhar dinheiro comprando. Ele está na estrutura de alta, você pode ganhar dinheiro vendendo. Não tem problema isso. Mas você tem que entender a direção do ativo para saber a forma como você vai se comportar. Porque você tem que ter em mente o seguinte, eu utilizo isso todos os dias. Se eu estou numa estrutura, numa tendência de alta, a forma como eu vou comprar é diferente de como eu vou olhar para a venda. Venda eu vou fazer em pontos de exaustão. Compra eu vou fazer em pontos de correção. São formas diferentes de analisar. E quando você consegue entender a diferença desses dois pontos, não importa se o dia está para cima ou está para baixo, você consegue atuar nas duas pontas, tanto na compradora quanto na vendedora, e ganhar dinheiro de qualquer jeito.
Se ele está subindo, tu ganha dinheiro também nas vendas. Se ele está caindo, tu consegue ganhar na compra e vice-versa. Então, o primeiro ponto é você entender isso. De que forma eu vou analisar operações contra o movimento do dia e de que forma eu vou analisar operações a favor do movimento do dia. Você tem que separar essas duas coisas. E aqui eu vou mostrar uma para vocês. A favor do dia, uma das formas, não é a única, uma das formas que eu gosto de pegar operações de continuidade a favor do movimento do dia é trabalhar com operações de inversões de polaridade. O que seria isso, Júnior? Eu tenho um fundo, ele sobe, e eu tenho esse fundo aqui, ele é um suporte. Ele chega aqui, eu vou comprar? Não. Eu vou observar esse suporte para ver se ele vai ser rompido. Quando ele volta, ele inverteu o que era suporte e se torna resistência. Inverteu a polaridade. Então eu olho para esse tipo de movimento para pegar continuidade. Existe outra forma que tu pega continuidade, Júnior? Sim. Essa daqui é uma das formas que eu utilizo todos os dias. Exemplo aqui hoje, ó. E aqui habilitou uma entrada do nosso operacional. Eu tenho um fundo, ó, bem definido, bem isolado aqui. Um fundo bem relevante. Quando ele rompe, aqui se torna uma região de inversão de polaridade. Olha só, o que era suporte se torna resistência. Aqui eu vou trabalhar na venda. Eu não vou pensar em compras aqui. E olha só, ele voltou a testar essa mesma região. Júnior, ele testou a segunda vez, tu entra, testou a terceira? Sim, porque enquanto ele não violar essa região, eu tenho algumas métricas, alguns parâmetros para me mostrar isso, enquanto ele não violar, não romper de fato esta região aqui, eu continuo utilizando ela, seja que ele tocou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu vou utilizar essa região para fazer operações até que ela seja rompida. Perfeito? Então, primeiro ponto. Segundo ponto, questão de operações de exaustão de movimento. Uma das formas, claro que eu gosto de utilizar o contexto e você tem que aprender a aplicar isso no seu operacional, no seu dia a dia. Você entender o contexto do que está acontecendo no mercado. Então não é o mercado se adaptar a você, é você se adaptar ao momento do mercado, beleza? Então você entender o contexto. Exemplo, deixa eu pegar aqui rapidamente. Nós temos aqui, ó, olha só, eu tenho um movimento de queda aqui, movimento de queda, que ele veio e cumpriu o alvo aqui agora. Acabou de bater ali, ó, no alvo. Então eu tenho ele numa região esticada, olha o tamanho dessa queda. A gente está falando de uma queda de quase 40 pontos, 37 pontos reto. Então, é pouco provável que ele continue caindo reto. Então, vou entender o contexto do mercado. Ele faz esse movimento de queda brusco aqui, grande. Na mínima do dia, alvo de Fibonacci, quando eu olho para baixo o estocástico. Eu estou usando o exemplo de Fibonacci estocástico, mas você pode utilizar outros indicadores a teu favor. Então, você entender o contexto do mercado. Como que o mercado chegou naquela região? O que eu tenho naquela região que me mostra que o mercado tende a retornar, tende a fazer uma correção? O mercado quando eu falo o ativo, o preço, ele tem algum ponto logo abaixo para buscar que ele não buscou ainda para continuar essa queda? Pô, ele não tem mais nenhum ponto importante para buscar aqui para baixo. Ele está no movimento esticado, num alvo de Fibo, estocástico sobrevendido. E você pode usar IFR, enfim, outros indicadores, outras formas de você entender isso. Não é o caso aqui, mas digamos, está passando uma média 200 por aqui, ou uma média 72 que eu gosto de utilizar. Então eu vou utilizar o contexto do cenário para entender. É mais provável que ele faça uma correção do que ele continue a cair. Dessa forma, são nesses momentos que eu vou procurar atuar, aonde eu tenho um contexto me ajudando, me dizendo a provável direção do mercado. Provável direção do mercado, e é extremamente importante você entender, você compreender isso. Por quê?
Por mais que você tenha um contexto excelente, lindo, maravilhoso, aquela operação tem risco, tem chance de dar loss. E aí que está o segredo, que não é um segredo, que é, não importa se a operação der loss. Como assim não importa, Júnior? Eu vou perder dinheiro? Não importa. Você não tem que ficar focado em um resultado de uma operação específica ou de um dia específico. Você tem que entender que toda operação tem risco. Se um operacional tem 70% de chance, é porque quando você entra numa operação, você tem 70% de chance de sair vencedor daquela operação e 30% de chance de perder, tomar loss. E nós nunca sabemos qual operação vai ser a de gain ou qual operação vai ser a de loss. Ninguém sabe. O que nós fazemos? Nós fazemos o seguinte: essa operação ela tem uma chance maior de me dar ganho. E o meu ganho, o meu retorno, o meu possível retorno nessa operação é maior do que eu estou arriscando, maior do que o meu risco. Então vale a pena eu executar essa operação. E eu ganho mais do que perco. Ponto. É matemática, é estatística. Então você só precisa ter formas, fatores, você precisa ter coisas que te mostrem qual que é a maior chance do mercado. Se é a maior chance de subir ou de cair a partir daquele momento, daquele ponto. E você utilizando contextos, leituras dessa forma que eu expliquei, você casando análises, você vai conseguir ter uma noção maior do que provavelmente vai acontecer. E você vai ter mais êxitos nas suas operações. Quando você casa contexto, você não faz com que o mercado se encaixe em você. Você simplesmente entende o que o mercado está fazendo e você se adapta, se encaixa no mercado, entendendo o contexto do momento. Eu trouxe aqui alguns exemplos só para abrir a mente de vocês e vocês começarem a observar dessa forma, entender como que o preço chegou naquele ponto, naquela região, como que o indicador se comportou, como que ele veio se comportando até chegar ali, e que ponto é aquele, é uma máxima, é uma mínima, ele veio fazendo um movimento de escadinha, ele veio no movimento reto. Normalmente, quando ele vem no movimento reto, é como se ele gastasse toda a gasolina. Ele tende a fazer uma correção, não voltar todo o movimento, mas fazer pelo menos uma correção para abastecer e depois cair de novo. Agora, quando ele vem desenhando uma estrutura pequena, uma estrutura curta, ele já vem abastecendo no meio do caminho. Aí a tendência é que ele não pare, ele vai indo. Aí você fica comprando, ele cai, compra, ele cai, compra, ele cai, compra, ele cai. Você tem que entender como que o preço chegou até ali. Como que eu vou me comportar agora? O que é mais provável que esse preço faça a partir de agora? Porque tem que entender que o gráfico, junto com os indicadores, as ferramentas, enfim, que você utiliza, ele está contando uma historinha. Você simplesmente tem que aprender, ter uma forma de ler essa história. Júnior, existe forma correta, forma certa de ler a história? Não. Existem N formas que você pode ler essa história e dar certo. Você tem que ter uma forma de ler essa história que te traga mais confiança, mais tranquilidade para operar. Porque você vai ter loss, vai ter dias de loss. E se você tem confiança naquilo que você faz, em como você lê aquela história, você vai continuar se mantendo disciplinado, focado. E esse é um dos principais erros que os traders iniciantes cometem, que é o quê? Ter um dia ruim, um dia de loss e no outro dia já alterar tudo. Já vir operar com medo, com receio, não entendendo que o mercado ele é cíclico. Num dia tua leitura pode estar boa, na outra pode estar ruim e na outra pode estar excelente de novo. Então entenda isso. Não foque no resultado de uma única operação, de um único dia. Entenda que o que importa é o resultado no final do mês. Day trade são operações de curto prazo, que são operações rápidas, mas o resultado ele tem que ser medido, quantificado ali a médio e longo prazo. Então tenha isso em mente, que eu tenho certeza que você vai melhorar os seus resultados, os seus trades a partir de hoje. E se esse conteúdo fez sentido para você, não se esqueça de clicar no like aqui e se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal, ativa o sininho de notificações para ser notificado em primeira mão. E se você tem algum amigo, colega que também gosta de day trade, gráfico de Renko, já manda o nosso canal, o nosso conteúdo aqui para ele, que eu tenho certeza que você vai estar contribuindo
na vida dele, para ele ter conteúdo de qualidade que vai ajudar ele na evolução do trade também. Então bora para cima, bora pro game e até o próximo vídeo.